Está no ar o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira. Apresentação desse seu amigo Haroldo Silva Udura, o diretor técnico Fabrício Felipe, diretor de produção Nicolas Martins, direção-geral do jornalista e professor Hildo Silva. Hoje eu converso no Linha de Fogo, uma honra poder receber aqui o deputado Antídio Lunelli. Antídio Lunelli, que recentemente lançou sua pré-candidatura ao Senado na chapa de João Rodrigues, tendo ele ao ladinho do senador Espiridião Amin, integrando essa aliança, que vai concorrer às eleições de 2026, no dia 4 de outubro. Antídio Lunelli, que honra tê-lo aqui no Linha de Fogo. Eu já te entrevistei, hein? Seja bem-vindo aqui na UniTV. Obrigado, muito obrigado, Dura. Dizer que é um prazer enorme estarmos aqui participando do seu programa aqui na UniTV SCC. É você que é um homem que tem um conhecimento muito grande e leva as informações para todo o nosso povo do estado de Santa Catarina. E quero parabenizar, porque eu sou um apaixonado pelas notícias, pelos meios de comunicação, e estamos aqui para trabalhar e para elevarmos o nível da discussão política de Santa Catarina e que os catarinenses terão mais uma opção de voto nas próximas eleições. Nós estamos nessa chapa do João Rodrigues, uma chapa robusta, que a gente está percebendo e está andando aqui pela Murel agora. Sim. Quando andou pelo Sul, Anrec e Amesc, eu fiquei muito preocupado e escrevi assim: aí, João, como é que está a Murel? Fiz um alerta aí ao deputado Vonei Weber, que é um dos coordenadores realmente aqui desse bloco. Aí a pergunta é, Antídio Lunelli não estava lá. Sim. De repente, o deputado Antídio Lunelli, com uma eleição garantida para deputado estadual, sim, do MDB, é convidado para fazer parte, para participar como candidato. Participar, não. Está ali na chapa como senador. Como é que o senhor recebeu essa notícia e como é que o senhor tomou essa decisão agora? Veja bem, Dura, quando nós estávamos com a Lesc itinerante aqui no município de Araranguá, os nossos colegas deputados da nossa bancada começaram a me fazer algumas provocações. A gente já vinha conversando um pouco lá atrás e dizer: Antídio, aceite ser o nosso pré-candidato ao Senado, vai enriquecer e fortalecer a nossa chapa e nós vamos ter condições de movimentar muito o nosso partido, porque as nossas lideranças, os nossos filiados, os nossos diretórios, eles querem votar no 15 e fazem por 2 eleições que nós não temos o 15. Então eu acabei aceitando o convite para participar dessa chapa, juntamente com o senador Espiridião Amin, um político de 51 anos de contribuição, que conhece todo o estado de Santa Catarina, não precisa de GPS, um homem que conhece cada pedra nesse estado de Santa Catarina, juntamente com o ex-prefeito de Chapecó, João Rodrigues, que o João Rodrigues também é um batalhador, um homem que foi 5 vezes prefeito, 4 vezes só em Chapecó, e mais 5 eleições que ele fez de deputado estadual e federal. Ele é muito autêntico, uma pessoa que é muito direto, e revolucionou Chapecó. E quero dizer mais, Dura, eu tenho uma comparação sempre, Chapecó e Cascavel, no Paraná. Falo de Cascavel porque eu tenho investimentos próximo da cidade de Cascavel, e hoje Chapecó superou Cascavel de longe. Isso o que é? Isso é gestão, isso é administração. Aquilo que também nós fizemos quando fomos prefeito do município de Jaraguá do Sul. Então, acabei aceitando, elevamos, eu acho que o nível da discussão política. O João falou isso, que sim, ficou muito feliz com a tua entrada ali. Sim, porque eu e o João somos muito parecidos, até no garfo. Me contou isso também. Mas essa experiência, a sua experiência como empresário,
né, prefeito e deputado, pode contribuir para Santa Catarina lá em Brasília? O que pode acontecer com essa tua experiência? Prefeito, empresário e deputado estadual, o que você espera? Dura, só contando um pouquinho da minha história, claro, de vida, por favor, né? Vejam bem, eu nasci numa família de agricultores, lá no interior de Corupá, na divisa de Corupá com Jaraguá, e eu estive na roça até aos 17 anos. Eu sempre estudei em escola pública, né? E na época, quando ainda nós tínhamos o governo militar, as coisas eram, o pingo era no I, ordem e progresso. Você cantava o hino nacional, nós tínhamos aula de organização social política brasileira, nós tínhamos aula de educação moral e cívica, né? Então essa foi a minha vida, a minha luta. Depois, quando eu saí e fui fazer a minha faculdade, aí eu também fui funcionário. Então quero te dizer que até os 17 anos trabalhei na roça, depois eu fui funcionário, empregado. Mais tarde iniciamos a nossa empresa, né, que são hoje 18 unidades, e nós temos mais de 5 mil colaboradores. Então, eu sei também o que é ser um empresário. E fomos dar a nossa contribuição, a nossa participação na administração do nosso município de Jaraguá do Sul, porque Jaraguá do Sul já foi a terceira economia do estado de Santa Catarina. E desde que nós perdemos o nosso ex-prefeito, saudoso prefeito, Geraldo Werninghaus, o G da VEG, né? Sim. Então nós perdemos aquela mão de gestão, de administração, de fazer com que o setor público andasse mais rápido, né? Porque o que acontece? Existem muitas famílias que elas se apoderam das prefeituras e tornam a prefeitura uma empresa particular deles. E mais ou menos quase que nós estávamos andando nesse caminho lá. E eu acabei aceitando e vou te falar mais. Fui antes conversar com o nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, porque eu sempre gostei dos seus vídeos, né? Seu patriotismo, e eu fui lá conversar com ele, né? Apesar de ter sido filiado pelo nosso saudoso doutor Luiz Henrique da Silveira, né? E onde que nós temos o nosso presidente do MDB, o Carlinho Chiudini, e o Mauro Mariani também, que sempre foram os nossos faróis, né? E eu fui lá ouvir e tal. E, na época, ele era deputado pelo Progressistas do Rio de Janeiro, deputado federal. Sim. E o que ele me disse? Ele sentiu o negócio seguinte: ou na política nós temos pessoas de bem que entram, que pulam, que ajudam a fazer a diferença, ou caso contrário, nós não vamos conseguir mudar esse jogo. Aí eu acabei aceitando, porque você sabe que um empresário na política também não é fácil, né? A gente sofre muitas perseguições, você passa a ser tudo aquilo que tu nunca foste na vida. Então, e fizemos uma grande e excelente gestão. E vou lhe dizer mais, já cruzamos o sangue em Jaraguá do Sul, MDB com PP, né? O meu vice foi o ex-deputado Udo Wagner, né? Do PP. E fizemos a primeira gestão. E o Udo, se eu não me engano, de um tempo que eu lembro, ele era da Juventude do Partido Progressista, ele iniciou a carreira política na Juventude, não foi ali? Foi, claro. Eu lembro do Udo. Né? E aí nós fizemos lá uma grande administração, uma grande gestão, levando gestão todos os dias para o setor público. Para tu teres ideia, quando nós chegamos lá, nós não tínhamos informatização de nenhum setor da prefeitura. Imagina, era tudo na ficha, na caneta, né? De manhã você recebia uma informação, à tarde já era diferente, não tinha nem como você administrar o município. Então nós levamos aquilo que nós aplicamos todos os dias da iniciativa privada, né? Passei algumas dificuldades, tive que trazer algumas pessoas de fora que vieram me ajudar, né? E integramos todo o sistema da nossa prefeitura e começamos a fazer uma gestão baseada nos números instantaneamente, tá? Como que vocês têm aqui fora o quadro de vocês, onde que estão aí os equipamentos, né? O pessoal da produção, a mesma coisa nós fizemos na nossa prefeitura. Então não tinha, de maneira instantânea, sabia o que estava acontecendo na infraestrutura, o que estava acontecendo no SAMAI, o que estava acontecendo na educação, na saúde, né? E assim foi. Então, essa experiência administrativa é o teu norte
caso eleito senador da República em Brasília. Exatamente. O que está faltando lá? Exato, é isso, o Dura. Veja bem, eu não estive nos dois lados da mesa, eu estive nos 4 cantos da mesa. Eu sei o que é ser um agricultor, um colono, as dificuldades, até porque eu continuo sendo ainda hoje, com muito orgulho, com muito orgulho. Claro que hoje como é que eu posso dizer, numa situação diferente hoje, né? Não mais ali só plantando arroz como a gente fazia, né? Mas hoje eu sou produtor de soja, de não milho. Perde o sentido da raiz. Não. Da onde é que veio, pé no chão. Suínos, né? Bovinos, engorda de boi. A última, para eu me incomodar mais um pouco, até um frigorífico. Entendes? Mas a minha vida sempre foi movida a desafios. Então eu sei onde o calo aperta. Eu sei os nossos colaboradores, como que é difícil, Dura. Quanto que custa um colaborador para a empresa e quanto efetivamente ele leva para a sua casa. Então, Dura, baseado nisso tudo e tanto que nós temos que fazer por Santa Catarina e que podemos fazer para o Brasil. Eu acredito que nós realmente podemos contribuir muito. Santa Catarina vai ganhar muito. Assim a gente termina nosso primeiro bloco, conhecendo um pouco da história, muito pouco da história do deputado Antídio Lunelli, que agora é pré-candidato ao Senado em Santa Catarina, né? Muito importante. No decorrer dos próximos blocos nós vamos falar mais, né, sobre o papel do Antídio Lunelli, que foi um excelente deputado aqui em Santa Catarina e que agora se propõe a ser candidato ao Senado. Nós temos nós vamos votar em 2 senadores nessa eleição. É bom, telespectadores, lembrar bem disso, certo? Nessa eleição, no dia 4 de outubro, nós vamos votar em 2 senadores e o Antídio Lunelli está à disposição. Voltamos em seguidinha com o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira. Fique aí que a gente já volta já. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira. Um novo cenário, um cenário político de Santa Catarina, que nós estamos dando oportunidade a todos os pré-candidatos, né? Sejam eles deputado estadual, sejam eles deputado federal, senadores e candidatos ao governo do estado. Inclusive está aberto, as câmaras da UniTV está aberto a todos. E nós vamos falar com todos que queiram falar. Queiram falar como Antídio Lunelli, que é o pré-candidato ao Senado, Antídio Lunelli do MDB. Deputado e pré-candidato ao Senado, Antídio Lunelli. Em 2022, na última eleição, eu lembro muito bem que o senhor queria muito, de verdade, eu queria ser candidato ao governo pelo MDB. Justo. No segundo momento, não deu para governo, o senhor queria, então, me coloque de vice. Uhum. Em último caso, me coloque ao Senado. O MDB disse, não, temos outros nomes, estão outros nomes na frente e tal. O senhor esperou 4 anos. Quando apareceu essa oportunidade, o senhor agarrou, como diz na gíria, com unhas e dentes. O senhor acha que buscar esse espaço na majoritária é muito importante para o senhor, como um parlamentar? Claro que sim, Duda. Veja bem, né? Tudo o que nós podemos fazer e ajudar. Olha o momento que nós estamos vivendo hoje. Para onde foi o nosso país? A nossa população está cada dia mais pobre. O evento que nós temos lá referente à questão da nossa justiça hoje, nós estamos vivendo um momento de injustiça. Nós não temos mais justiça. Hoje nós estamos vivendo a ditadura da toga. O senador Esperidião falou para mim. Né? Decisões unilaterais, né? Com um canetaço, e vou lhe citar um exemplo também. Eu, que sou natural de Corupá, né? Um empresário nosso fez um Pix de R$500 para ajudar a pagar um ônibus que foi a Brasília. R$500.
Veio a sentença dele agora. 17 anos de cadeia. Isso é justo? Né? Não é que nós somos a favor da bandalheira, não é isso. Né? Mas não. Qual é o critério que foi feito para esse julgamento? Nós não sabemos de nada. Então, eu não concordo, eu não aceito. Eu sempre sonhei com um país melhor, um país igual ao nosso Brasil, com dimensões continentais, um povo ordeiro e trabalhador. Nós poderíamos ser, no mínimo, a terceira economia do planeta. E a gente não é, porque nós não acertamos ainda o pasta política. E o momento que nós vivemos de extremismos, isto também não constrói nada, porque um se alimenta do outro. Nós precisamos um olhar mais central, um centro-direita, saber ouvir. Né? Eu sou um homem de direita, sempre fui, mesmo estando no MDB. O nosso deputado Volney Weber, que é um empresário também é um homem de direita. Né? Tiago Zille, nós temos muitos empresários que participam da nossa Assembleia Legislativa. Agora, eu não aceito, eu não concordo a situação que está sendo imposta, mesmo com a amizade que a gente tem, mas de importarmos políticos, né, como o caso do Rio de Janeiro, para estar aqui em Santa Catarina. Mas Cristo de Deus, aí, dura, será que nós não temos aqui homens e mulheres com capacidade para assumir o nosso Senado? Então eu digo, não, eu vou, a minha vida sempre foi tocada na base do desafio. Não tive nada fácil na vida, não. Quebrei muita pedra, né? E não me envergonho de nada. Lá da minha origem, nós nunca passamos nem fome, nem frio. Agora, nunca jogamos fora um grão de arroz. Então, essa formação que vem de casa, do nono, da nona, do papai e da mamãe, é o que nós procuramos aplicar todos os dias. Mas um homem tão legítimo, com raiz, como o senhor é, né, como tem demonstrado agora na sua fala, quer entrar num Senado, caso eleito for, né, e vai trabalhar muito para que isso aconteça, vai entrar num Senado fragilizado, num Senado desacreditado. Poucos se safam pela sua credibilidade, como é o caso do senador Esperidião Amin, justo, né, que é nosso catarinense. Enfim, o senhor não acha que vai ter muito trabalho no Senado Federal para mostrar essa sua vontade de mudanças? Certamente. Vamos ter muito trabalho, não vamos nos omitir absolutamente, tá? As nossas colocações, aquilo tudo que nós representamos e defendemos, que é o nosso empresário catarinense, quem produz, quem gera emprego e renda, o nosso agricultor, o nosso agronegócio, né? Os nossos comerciantes, os prestadores de serviço, né? Os nossos colaboradores. Cada vez que eu escuto um escândalo deste corrupção, eu juro para ti, eu penso na hora nos nossos caldeiristas, nos nossos motoristas, nos nossos tintureiros, nas nossas costureiras, né? Aquele pessoal que está lá trabalhando, batendo cartão todos os dias. Então, nós vamos trabalhar e ninguém garanto para ti. Não. O negócio vai ser às claras, como nós fizemos na nossa prefeitura do município de Jaraguá do Sul, mostrando a transparência do trabalho, né? E isso é que nós vamos fazer lá em cima. Antídio Lunelli, deputado, nessa eleição eu falei aqui no início do programa que nós vamos ter 2 vagas para o Senado de Santa Catarina. As pesquisas, a gente não pode avaliar o senhor, porque o senhor faz 10, 15 dias Sim. que entrou agora, né, que buscou essa vaga do MDB, juntamente ali com o senador Esperidião Amin. O senhor não teme que a pesquisa ainda, o senhor não tenha entrado? Como o senhor vai fazer para mudar essas pesquisas? Ou o senhor não acredita em pesquisa, ou acha que elas estão ainda muito verde para o processo? O senhor acha que pode avançar ainda nesses 3 meses? Certamente, porque nós iniciamos agora, nós temos hoje uma chapa forte para Santa Catarina,
que é o MDB, o PP, o PSD e o União Brasil. Se os nossos filiados, né, os nossos, como é que eu posso te dizer, as nossas bases do MDB votarem em Antídio Lunelli. É um partido mais forte de Santa Catarina, digamos assim. E que tem diretório nos 295 municípios, né? Acredito que o PP também seja da mesma forma. Então, veja bem, temos o MDB, o voto do MDB, teremos o voto do PP, né? Como teremos do PSD e também do União Brasil. Eu acredito que nós vamos convergir, né? E até porque o nosso pessoal, o nosso povo do 15, tá? Está com muita vontade de apertar novamente e dar o seu voto para o 15. Então é nisso que eu acredito e vamos fazer conta, vai dar segundo turno em Santa Catarina e Antídio Lunelli e Esperidião Amin vão despontar, porque eu não estou aqui para falar mal de ninguém, absolutamente, mas nós vamos ter qualidade para mostrar. Até porque o senhor foi muito, digamos, amigo, como deputado na Assembleia, do governador Jorginho Melo. Sim. Todos os projetos que lá passaram, Sim. foi a base aprovou. Sim. Então não há motivo por que criticá-lo, né, abertamente. Criticar ações de governo, sim, mas Sim. não. Não, nós temos... Essa é a fotografia que o senhor quer passar para o eleitor? Sim, nós temos a amizade com o nosso governador Jorginho Melo, juntamente com a sua equipe de governo, né? Tudo que foi bom para Santa Catarina teve o nosso voto, o nosso apoio, né? E na questão política, o nosso relacionamento, né, ele é um relacionamento republicano. Então, jamais desmerecer o que o governo está fazendo, está trabalhando, mas nós fomos literalmente despejados, né? Aquele caminhão caçamba 1969, aquele Chevroletzão, aqueles Fordão tá, de caçamba, sem a tampa traseira, tá? O MDB foi descarregado na praça. Depois do evento lá de Balneário, que nós fizemos com mais de 5.000 pessoas. Até então, o MDB era para ser o vice. Isso foi, né? Mas são situações políticas e está tudo certo. O governador achou melhor, né, compor lá com o prefeito de Joinville, que é uma grande pessoa também, mas está tudo certo, política assim. Mas dizem que na véspera o senhor sentou com o governador e disse que estaria no lado dele como dissidente do MDB. No outro dia o senhor foi convidado para ser candidato ao Senado. É verdade? É verdade. É verdade? É verdade. Legal, né? É verdade. Estou gostando dessa sinceridade. Não, mas é verdade, é verdade. Olha. E o nosso relacionamento com o nosso governador, os nossos deputados, nós temos 40 na Assembleia, né, de diversos partidos políticos, lá se discute, né, os projetos e tal. Inclusive hoje, se você quiser, eu te digo um por um, tá, de quem eu daria um voto. Em quem eu votaria. Tá? Hoje eu conheço a Assembleia, os nossos 40 deputados. Então, é legal, é importante, eu quero ajudar. Importante, política é isso mesmo. Exato. Política não é rivalidade, não é ter inimigos. Não. Política é convergir. Convergir para o bem da população. Justamente. E você tem um número, um partido, até no dia da eleição. Passou a eleição, enrola a bandeira, guarda no armário e a partir dali é o teu município, é o teu estado, é o teu país. É assim que tem que ser. Só que, quando nós falamos de país, Santa Catarina são praticamente agora 8 anos que virou as costas para o governo federal. É isso que nós vamos falar no próximo Tá bom. bloco. Próximo bloco, continuarei conversando com Antídio Lunelli, que é candidato ao Senado na chapa de João Rodrigues, né? A chapa de João Rodrigues tem 2 senadores, Esperidião Amin e Antídio Lunelli, do MDB. Deputado Antídio Lunelli. Voltamos em seguidinha para mais um bloco aqui do nosso Linha de Fogo. Voltamos já.
Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo, os bastidores aqui no Linha de Fogo. Hoje estão muito bons. Agradecer a presença aqui do deputado Volney Weber, que está acompanhando também o deputado e pré-candidato ao Senado pelo MDB, Antídio Lunelli. Antídio Lunelli, Santa Catarina, você que é um empresário bem-sucedido e um dos deputados em destaque na Assembleia Legislativa, eu também entendo que Santa Catarina é o estado que mais arrecada na federação. Exato. E menos recebe recursos federais. Por que isso está acontecendo? E como que o senhor poderá fazer para reverter, pelo menos no discurso da tribuna no Senado, essa barbaridade? Dura, o que acontece? Santa Catarina, né? Ele tem um retorno hoje aí na ordem de 12%, 13% do que nós enviamos para Brasília. E isso é uma questão que nós temos que discutir, porque eles acham que Santa Catarina não precisa, que Santa Catarina é um estado rico. Sim, Santa Catarina é o melhor estado da União, indiscutivelmente. Mas espera aí, nós precisamos elevar, no mínimo chegar a 20%, é o mínimo que nós precisamos. Se nós tivéssemos hoje, né, uma distribuição mais verdadeira, mais certa, mais correta, mais leal com Santa Catarina, o quanto que nós não poderíamos resolver dos problemas que nós temos aqui, né? Então, eu vou brigar e vou discutir, sim, a questão do Pacto Federativo, né? Eu não aceito, eu não concordo, isso que também acontece, né? Santa Catarina é um estado exportador, é um estado, só na questão do agro hoje, 30%, 32% da nossa economia é na exportação do agro. Gente, fora isso, a tecnologia, VEG, 2 rodas, que nós temos lá em Jaraguá do Sul, né? Mas, infelizmente, na hora da distribuição do bolo, né? Santa Catarina sempre fica lá como o patinho feio. Como o senhor analisa as críticas feitas pelo governo federal há um tempo atrás contra o agronegócio do Brasil? Como é que o senhor, como empresário, analisa isso? Eu fervo, me sobe o sangue. Sério? Meu Deus! Gente, eu sei o que é ser um colono, um pequeno agricultor. Eu passei por isso tudo e continuo sendo. Porque nós temos uma região aqui de suínos aqui. Meu Deus! Eu sou produtor de suínos também. Veja o que acontece. Dura. Há 3 anos atrás, nós chegamos a vender um saco de soja a R$200. Hoje, um saco de soja está na faixa de R$110. 3 anos depois. Essa conta não fecha, não tem como você pagar os equipamentos, maquinário, financiamento. Tem muito agricultor quebrado ali, né? Então, eu acho que é um desfavor, uma desconsideração com o agro brasileiro, com o agro catarinense, né? Eu acho que é uma burrice total e não tem mínima ideia de como que é e o que é feito e o que realmente representa. Não, jamais. Agora, o deputado Antídio Lunelli, pré-candidato ao Senado pelo MDB, a gente percebe de que não existe uma relação nem na diplomacia entre o governador Jorginho Melo e o governo federal. Sim. Isso prejudica o Estado? Essa falta de diálogo nos atrasa, principalmente na infraestrutura. Qual é a sua opinião sobre isso? Veja bem, eu sinceramente acho que nós estamos 8 anos de costa para o governo federal, né? O nosso ex-governador Moisés também, por alguma questão, né, não virou as costas para o governo federal. Nosso governador Jorginho, a mesma coisa. Isso está totalmente errado. Eu quero citar um exemplo aqui, no velório do Dr. Luiz Henrique da Silveira, nosso senador, governador, no velório dele estava a presidente Dilma, que ela veio com 17 ministros. E eu estava ao lado do caixão, né, ela com toda aquela equipe dela, né, e eu fiz uma foto com ela. Homem, não faz... falar? Mas o que eu apanhei, e de vez em quando eu apanho ainda e puxo essa foto. Gente, ela era
a presidente da República. Não importa se ela era do PT, da UDN, da Arena, né, do MDB, não importa. É a presidente da República. Então nós temos que ter esse respeito, seja o governador, seja o presidente da República. Passou a eleição, a nossa bandeira é o nosso estado, é o nosso município, é o nosso país. Eu acho isso também. E o senhor é um homem de direita bolsonarista. Sim, sim. Isso agrava mais ainda alguém criticar do seu próprio gênero ideológico, né? Coisa parecida. Claro. Vindo deles é pior ainda. É pior ainda. Então, se viesse do outro lado. Né? E outro... E veio deles? Veio deles. Tá bom. Né? E como eu te falei antes, esses extremismos, alimenta o outro, né? Isso não pode acontecer. Isso não constrói pontes, isso não constrói hospitais, não constrói escolas, gente. Né? Parece que hoje, né, a nossa chapa, por não participarmos, né, do PL, por exemplo, né, parece que nós estamos com lepra. Não é isso. Por quê? Porque tem, né, claro que tem muita gente boa lá, tem muitos deputados, né, que entendem diferente, mas tem alguns que não dá para conversar, seja da direita, da extrema-direita ou da extrema-esquerda. Né? Então, nós não podemos ser tratados como leprosos. Para o senhor não tem esse negócio de esquerda, direita, questão ideológica, coisa parecida com parlamentar? Não. O senhor vai naquilo que a sua mente, com a sua ideia, que o consenso, a sua experiência lhe diz que tem que fazer? Exatamente. É a questão, por exemplo... Mas aí o partido político, onde é que fica nessa história, o seu partido? Não, o meu partido, nós temos que discutir, nós temos que colocar o pessoal em alinhamento, depois das nossas convenções, eventualmente, se um ou outro, né, não vem junto, tá? Eu acho que aí nós temos regras, nós temos normas e temos que defender. Agora, passou a eleição, se eu preciso compor de ti, contigo, se eu tenho que trazer fulano A, B ou C, você tem que trazer, você tem que formar a tua equipe de trabalho, e foi o que nós fizemos lá em Jaraguá do Sul. É a mesma coisa, por exemplo, com essa divisão que começou a se fazer, de índios, dos afrodescendentes, né? As pessoas de cor. Mas, pelo amor de Deus, Toy, o nosso sangue é igual, o nosso sangue é vermelho, nós somos seres humanos iguais. Nós temos que tratá-los a todos com respeito e igualdade. À medida que você começa a separar, né? Ah, você é isso, você é aquilo, né? Hoje nós temos um alfabeto inteiro, né? A, B, C, lá, não sei o que, tudo. Ei, eu digo que nós temos que tratar do ser humano. E para com esse negócio, né, de fulano A, B ou C. Agora, deputado Antídio Lunelli, pré-candidato ao Senado, como o senhor avalia esta chapa, essa mistura, por exemplo, de João Rodrigues, né? João Rodrigues, PSD. João Rodrigues, MDB, até existe uma certa afinidade. Uhum. Mas quando entra o Partido Progressista de Espiridião a mim com o MDB, no início soou muito estranho, mas no andar da carruagem, durante essa pré-campanha, dá para perceber que os sangues estão se misturando, né? Exato. Como é que o senhor, mesmo enrolando as bandeiras, o senhor consegue, como MDB antigo, o senhor é diferente dos seus, que antigamente diziam para o Espiridião a mim, eu nunca votei no senhor, agora eu vou votar. O senhor é dessa turma também? Veja bem. Porque o Amin vai votar no senhor. Vai, lógico. Eu sou da época que nós íamos nos comícios de Pedro Ivo Campos. Eu gostei dessa história, o senhor contou no rádio hoje. Pedro Ivo Campos. Conte essa história. Da laranjinha também, eu quero. Sim. Pedro Ivo Campos, nós íamos em cima na carroceria de um caminhão, né, os comícios no nosso interior, nas nossas comunidades, sociedades. E meu pai, nós como colonos, né, o MDB sempre foi o partido dos fracos, dos fragilizados, dos colonos, daqueles menos favorecidos, dos operários, né, daqueles que precisavam, eu diria assim, mais da mão
do Estado, da mão do setor público, e a Arena, Aliança Renovadora Nacional, né, nós chamávamos antigamente o Escola Branca, que era os diretores de escola, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, entendes? Nessa época, eu ia junto nos comícios, meu pai me levava. E eu adorava ir, por quê? Porque nós ganhávamos uma laranjinha. As crianças, né, ganhavam uma laranjinha, né? Laranjinha, Max William. Sim, eu lembro dessa. Então, de Jaraguá. Então, isso para nós era uma festa. E os homens tinham uma cerveja, ou era Brahma ou era Antártica, naquela época. E quando ia bem ao comício, a eleição, né, que o negócio estava indo legal, às vezes tinha um churrasco, uma costela. E quem que estava em cima do caminhão? Quem estava em cima do caminhão era o Pedro Ivo Campos, que vinha pedir voto. Pedro Ivo Campos. Tá? Ele já tinha um problema na perna dele, sim. Tá? Ele andava já meio... Já tinha um problema. Ali houve uma disputa, se eu não me engano, com o PDS na época, com o Espiridião Amin. Sim. Era Sim. Pedro Ivo Campos, se eu não me engano. Sim. Né? Sim. Mas ali, esse comício, essa infância que o senhor teve de ver comício, hoje não tem mais. Hoje é redes sociais. Hoje sim. O senhor pretende trabalhar as redes sociais na sua campanha? Ah, sim, né? Eu acho que hoje é uma informação... Hoje não tem mais comício. Não tem. Não tem mais laranjinha e não tem mais churrasco. Isso. Só que nós temos que cuidar, porque nós temos muitos candidatos que vivem de lacração, né? Faz lá um negócio, tá? O senhor poderia citar alguns? Não. Não quer citar? Não. Então tá, deixa para citar no próximo bloco. Estamos conversando aqui com o pré-candidato ao Senado, Antídio Lunelli, do MDB, está na chapa de João Rodrigues, Espiridião Amin e o Carlos Chiodini. Né? Voltamos de seguidinha para o quarto e último bloco, né? Aqui pela nossa UniTV Linha de Fogo. Voltamos já. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo, aqui hoje conversando, né? Dando sequência a nossas entrevistas hoje com pré-candidatos a Senado, a governo do Estado, a deputado federal, deputado estadual. A UniTV abriu as suas portas, como sempre faz, né? Em época de eleição. E conversando hoje com um pré-candidato ao Senado na chapa de João Rodrigues, Antídio Lunelli. Ô deputado, o eleitor está cansado de discursos radicais. O que o senhor oferece de diferente nessa eleição? O que o senhor vai oferecer ao eleitor de diferente de tudo que o senhor contou no bloco anterior, tempo do comício? Se prometia muito também naquele tempo, né? Não prometia. E hoje as redes sociais estão muito fortes. Sim. Qual é o discurso que o senhor quer levar ao povo catarinense? Um discurso de equilíbrio, né? Um discurso de ouvir a nossa sociedade, os anseios, né, as necessidades que nós temos. E eu diria o seguinte, né, as grandes reformas que nós precisamos no nosso país. Né? Vamos falar, por exemplo, da nossa Constituição de 1988. Né? A nossa Constituição hoje ela precisa ser revista, como precisa ser revista as leis. Da mesma forma, né, como o nosso deputado Volney Weber sempre coloca, nós precisamos fazer a manutenção da nossa casa. Se nós não a fizermos, daqui a pouco não temos mais condições de morar dentro da nossa própria casa. E assim também deve de ser com as leis. Agora, sempre voltado para simplificar e fazer com que esses recursos cheguem muito mais rápidos. Nós precisamos de leis mais severas. Olha o que nós estamos vivendo hoje aí. Mas às vezes as leis, o senador acabou de me contar, o senador Espiridião Amin, ele me disse durante a semana de que, infelizmente, o Senado hoje é refém do STF. Sim. O Senado aprova uma lei e tem que passar pelo STF. E sabendo que o STF é o guardião da Constituição. O que ele tem que analisar? Se é constitucional ou não. Exato. É a única função. Mas os papéis estão ficando ao contrário. Eles estão legislando
E os parlamentares estão fazendo leis e não está tendo efeito. Mas por que acreditar em leis se não são colocadas em prática? Por isso que nós estamos aqui. E eu tenho certeza que nós vamos eleger a maioria do nosso Senado da República nesta eleição. Nós vamos eleger a maioria e com isso nós vamos ter segurança de podermos fazer aquilo que se faz necessário. Tirar fora essas aberrações que nós estamos passando. Resumindo, aplicar realmente a lei, que seja severa, mas com justiça. E não da forma como que está hoje, simplesmente eu acuso, eu julgo, eu prendo. Isso não pode. Onde é que está a nossa segurança, gente? Hoje está todo mundo tremendo, está todo mundo com medo. O próprio Senado está tremendo. Mas é louco. O próprio Senado está com medo. Mas também com os escândalos que aparecem todos os dias, né? Estão pescando baleias, não estão pescando sardinha mais. Entendi. Né? Estão pescando baleias. Voltando para o Estado um pouco, Antídio Lunelli, o senhor foi um dos deputados também que aprovou alguns projetos bons para Santa Catarina do atual governo, Jorginho Melo. Sim. Digamos, a universidade gratuita. Sim. Por exemplo, a universidade gratuita, o João Rodrigues, se eleito for, tem algumas mudanças para fazer, mas também concorda que a lei é boa. Uhum. No caso, o senhor concorda que a lei da universidade gratuita ela veio para ficar? Olha, o meu entendimento é que nós precisamos sim ajudar aqueles que realmente precisam. Eu diria que talvez de uma forma um pouco mais simples, onde que o governo, o Estado, poderia dar um cartão, né, para o aluno, depois de analisar realmente aqueles que precisam, que não têm condições. Agora, nós temos hoje uma falta muito grande, a nível de segundo grau, de técnicos, de profissionais. Nós hoje, porque o filho de um operário, né, ele, muito jovem, muito cedo, ele é obrigado a ir trabalhar para ajudar a sua família. E hoje, você veja que, se você precisar hoje de um profissional, de um pedreiro, de um pintor, de um eletricista, de um carpinteiro, sei lá, de um mecânico, está difícil de encontrarmos. Nós temos hoje, se não me falha a memória, eu acho que 300 mil vagas em aberto no estado de Santa Catarina, né? Agora, o que está acontecendo? Tem pessoas que recebem que talvez não deveriam de estar recebendo. Então, tem que se olhar, tem que se analisar, porque tudo aquilo que você cria público, e principalmente se for com facilidade, né, logo acaba virando um pouco, porque tem isso também, né? O brasileiro é especialista em furar, né? Arrumar um caminho para furar. Isso nós temos que cuidar muito. Né? Então, eu entendo que é importante. Eu, por exemplo, pude fazer o meu curso de técnico da administração de empresas na época, porque eu sou fruto de uma bolsa que eu ganhei. Do então prefeito, na época, Victor Bauer, da Arena. Foi quando eu saí da escola pública, consegui, um dia, passando na frente da prefeitura, Jaraguá deveria ter talvez 20, 25 mil habitantes, eu fui lá e pedi, entrei lá dentro, e aquele alemão era duro, o pai do nosso ex-senador também, Paulo Bauer, e fui lá, pedi uma bolsa, e ele, primeira coisa, quem tu é? Quem tu é? Antídio Lunelli. Daí ele já, neto do seu Estevão Lunelli, neto do seu Estevão Lunelli. E ele assinando aquelas pilhas de papéis, né? Nem levantava a cabeça. Aí ele disse, gente boa, gente boa. Pedi a bolsa para ele, que eles tinham na época um talonáriozinho, igual esses que os médicos receitam, a medicação controlada, né? Ele assinou, preencheu, carimbou, destacou, me entregou e disse, vai lá no Colégio São Luís, fale com o irmão Frederico que ele vai deixar tu estudar lá. E lá fui eu, né? Os pés batiam na bunda. Lá fui eu, correndo que nem um louco, fui na diretoria, fui no irmão Frederico, ele olhou, daí ele disse, não, tu pode estudar aqui sim. Aí eu trabalhava durante o dia, à noite, técnico de administração de empresas, Nossa, é uma história fantástica. Agora, eu estou encerrando o programa
vamos ter outras oportunidades, com certeza, durante a campanha. A pergunta que eu quero fazer, por que Santa Catarina precisa de Antídio Lunelli no Senado e não de outro candidato? Por que Antídio Lunelli? Essa resposta é tua, Antídio, eu quero ver. Porque Antídio Lunelli é um homem muito simples, é um homem do povo. Eu estou bem no meio do povo. Sou catarinense, 100% catarinense, a nossa chapa... Você está mandando algum recado para alguém? O senhor fala, mas o senhor está me dando essa condição. Aqui é linha de fogo. Tá, ok. Está mandando um recado, pronto. Sim. 100% Santa Catarina. Sim. Né? E não sou melhor do que ninguém, absolutamente. Mas eu sei onde o calo aperta. Eu sei. Então, pela minha experiência de vida, pelo que eu consegui construir... E por conhecer Santa Catarina. E por conhecer Santa Catarina. E vou lhe dizer mais uma. Quantas e quantas vezes que passo aqui por cima, nas regiões, de avião, de helicóptero, e vejo lá nosso agricultor com uma máquina em cima de uma pedreira, furando pedra para fazer um terreno, para construir um aviário, um rancho de suínos. Esse é o povo catarinense. Esse é o povo que trabalha de janeiro a janeiro. Isso faz a diferença na nossa economia do estado de Santa Catarina. Essa mistura de raças que nós temos, do italiano, do alemão, do polaco, do húngaro, né? Afrodescendentes, dos nossos portugueses. Por isso que nós temos gente tão bonita aqui. Hein? Isso é Santa Catarina. E isso tudo vem sendo construído há décadas. E hoje, o nosso estado é maravilhoso. Em todos os sentidos. Inclusive, na questão hoje, né, do dinheiro, hoje, do que é recolhido dos impostos do nosso povo, das nossas empresas. O governo vai muito bem, obrigado. Só que ele tem que descentralizar. Ele não pode ser extremamente centralizador. Não pode. Você tem uma equipe, uma indústria, uma empresa tem o diretor-presidente. Depois vem os diretores de setores de cada área. Depois vem os gerentes. Lá embaixo tem os supervisores. E o planejamento estratégico está aqui. Ele já é feito em setembro, outubro do ano anterior. E, a partir de 1º de janeiro, é aquilo que é executado. Deputado Antídio, posso garantir aos meus telespectadores que o senhor está preparado para enfrentar as urnas no dia 4 de outubro como candidato a senador? Mas, com toda certeza, até porque, meu irmão, nós vamos lá e vamos tocar a boca no trombone, não tem esse negócio de amarrado aqui ou amarrado ali. Nós sempre trabalhamos assim. O nosso município, Jaraguá do Sul, a virada que nós demos, transformamos a cidade mais segura do Brasil, com a união da nossa polícia militar, da polícia civil, dos nossos empresários. Os nossos hospitais são modelo para Santa Catarina, modelo para o Brasil. Só que lá nós temos muito a mão dos empresários que contribuem e que ajudam. Estou preparado, sim, e vou representar com toda a honra, com aquilo que está na bandeira nacional, ordem e progresso, com os princípios, com aquilo que eu aprendi de casa. 1 mais 1 são 2, não é 2,1 nem 1,9. Cuidar 10 vezes mais do dinheiro do setor público, acabar com esses escândalos, isso tudo que nós estamos vivendo todos os dias. Como te falei, penso cada vez que vejo um negócio desse, eu penso lá no nosso funcionário que está lá batendo o cartão. E esse é o espírito, eu faço política com P maiúsculo. Antídio Lunelli, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua presença. O programa deseja sucesso a você nessa caminhada da pré-candidatura. Muito importante isso. Muito obrigado, né? Obrigado, Dura. Obrigado a todos os espectadores, a todo mundo que está nos vendo, nos ouvindo, né? Toda Santa Catarina, dizer que é uma honra, até porque eu sou um apaixonado pela comunicação, tá?
do bom jornalismo. Sou um apaixonado. E vocês fazem um papel fundamental para a democracia, né? Mantermos a nossa democracia, a nossa verdade. A imprensa também tem sido muito afunilada, muito conduzida. Nós temos que voltar, né? Como diz outro, nós temos que abrir a cortina para todos. Muito obrigado e esperamos que em breve o senhor volte ao nosso programa. A qualquer... O convite já está aberto. A qualquer momento, a qualquer hora. Assim a gente termina mais um Linha de Fogo, né? Contando sempre com a sua audiência. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua atenção. E até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Lembrando que esse programa sempre será reprisado na sexta, sábado, domingo, a partir das 20 horas. Muito obrigado pelo carinho. Fique com Deus.